terceiro vereador mais votado nas eleições de 2024 em Ibirubá. Um jovem, né, estava organizado ali, presença em quase todos os bairros, né, em pontos estratégicos. Então tudo isso agora a gente vai buscar entender como o Duda Hartmann construiu a sua campanha, como foi, né, também lidar com esse desafio da família, né, visto que a mãe do Eduardo, a secretária Carlota Hartmann, a atual secretária da Fazenda aqui de Ibirubá, ela também, né, teve ali o seu posicionamento e em alguns momentos a família esteve um pouco de um lado, um pouco de outro, e eu imagino que para o Eduardo isso tudo tenha sido aí um grande desafio, né? Saudar aqui, te parabenizar, Duda, seja bem-vindo à Rádio Cidade, boa tarde. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Andrei. É um grande prazer estar aqui, né, poder usar o microfone para expressar então a alegria de ter feito essa votação expressiva, né, e mostra o que a comunidade ibirubense espera, né, o que ela quer de um vereador. Maior exemplo disso, posso dizer, a grande renovação na Câmara de Vereadores, onde apenas 3 vereadores se reelegeram, e mostra que a gente, num período que estive lá, consegui sim mostrar, fazer a diferença e realmente fazer o trabalho que um vereador deve fazer, que é a fiscalização e o controle dos gastos públicos. Então, tive a felicidade então, de conseguir essa votação de 650 votos, né, ser o terceiro mais votado de Ibirubá, né, vereador mais votado de Ibirubá, e tem uma alegria muito grande, né, é uma satisfação poder estar na Câmara de Vereadores no ano que vem e poder sim fazer um ótimo trabalho para a comunidade ibirubense. Quem não te conhece, quantos anos você tem? Conta um pouquinho aí do teu currículo. Vamos lá, Andrei, eu tenho 36 anos, sou contador de profissão. Você é o mais jovem eleito? Eu acredito que sou o mais jovem eleito. 36 anos, talvez a Letícia, mas a Letícia acho que é um pouco mais velha que eu. E sou contador de profissão, né? Sempre trabalho, já fazem 16 anos, 18 anos que trabalho com contabilidade, já tenho há 4 anos praticamente o meu escritório, e é onde eu consigo atender muitas pessoas, né? E nessa mesmo intuito da contabilidade foi que eu, quando tive a oportunidade de estar na Câmara de Vereadores por 11 meses no ano passado, eu cobrei muito da fiscalização, do real gasto, da explicação do gasto público, né? E até pela profissão que tem, a gente trabalha com números e os números devem ser exatos, né? O custo, a despesa tem que bater para boa gestão pública, né? Então, sou casado, sou pai de 2 filhos, então estou sempre à disposição da comunidade, claro, para poder ajudar, para poder principalmente, como sempre, todas as oportunidades que tive na rádio, foi realmente de poder fiscalizar e cobrar, né? Eu acredito que o dinheiro público, ele não é só da prefeitura, ele é meu dinheiro, ele é seu dinheiro, e ele tem que ser feito com gastos com grande cuidado, né? Então é nosso dinheiro, nós precisamos zelar por ele, né? Então essa questão que sempre me espelhou para fazer o correto, o certo. Perfeito. O Ricardo também, né? O Ricardo acho que é mais velho. O Ricardo é mais velho também, que eu. né? É isso. Você vai ser o mais jovem dessa bancada, né? Isso. E, Duda, você esperava, né, os 650 votos? Você viu uma campanha muito disputada, muito acirrada? Qual foi a tua leitura, assim, até o dia da votação? Olha, Andrei, eu posso dizer assim, Andrei, que eu tive uma aceitação muito grande, né, nos locais onde nós íamos, fazíamos campanha, ia atrás, a gente tinha uma aceitação muito grande de um nome que não tem rejeição, um nome que fez um trabalho diferenciado na Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente tinha uma expectativa de ser eleito, né, com certeza, mas realmente a votação foi bem expressiva, foi uma votação a mais do que eu esperava, né, mas mostra, sim, que a população de Ibirubá está, sim, preocupada em algum vereador que seja realmente atuante, né, então até mesmo por formação, por conhecimento, então isso é o importante, né. Vale salientar, hoje de manhã estava aqui o Diogo Nogueira também, que foi o vereador mais votado, que tem um conhecimento ímpar e uma formação, um caráter ilibado, então vê que a comunidade também se preocupou com esses nomes, né, que são nomes jovens na política, mas são nomes com grande conhecimento, com grande capacidade de fazer muito e muito mais pelo nosso município, né.
Bom, conhecimento, Eduardo, conduta ilibada, né? Sem rejeição tinha vários. Sim. Nós tínhamos 73 candidatos aí, né? Talvez a maioria se encaixa nessa questão, né? Conduta legal, né? Pessoas que têm aí formação superior e tal. Mas algo diferente acontece nos bastidores. E aí, o que você considera como o ponto-chave, né, para que você saia da votação da eleição passada, 95 votos. Quase 300 votos e some aí quase 300, né? Você buscou esses votos de alguém? Você conseguiu acessar todas as camadas, todas as idades, idosos, médios e aqueles mais jovens? Essa era a tua estratégia? Alguma coisa tem que ter de diferente aí, né? Porque conduta ilibada e currículo tinha vários aí que tinham, né? Não, eu vou dizer assim, Andrei, que realmente a minha postura na Câmara foi diferencial aos outros vereadores, né? E isso serve de exemplo para mostrar que não houve uma reeleição em massa, né? Houve a troca de partido, que eu sempre prezei por uma política mais séria, não aceitava os partidos de esquerda, né? O caso do PT, enfim, não era uma aceitação. Falei nessa emissora, inclusive, disso. E houve um convite, sim, de várias pessoas ligadas aos empresários, ligadas ao grupo, que quis montar uma nova proposta e houve esse convite. E juntamente com esse convite houve, assim, aceitação. Houve muitas pessoas que vieram lá e disseram que eu fiz a escolha certa, que estava no caminho certo e que iriam me apoiar. Então, isso é muito importante, isso é muito bom, né, Andrei? Que a gente consiga ser bem recebido, né? Então, hoje, queria ter ido em muito mais casas, não consegui pela profissão. Continuei trabalhando, atendendo próprios candidatos a vereadores, né? Então, mas consegui ter um sucesso, um êxito na votação. E acredito eu que particularmente muito pelas cobranças, pela minha postura que eu tive na Câmara de Vereadores no período que eu fiquei lá. Você fez votos no interior também? Eu fiz em todas as urnas votos. Todas as urnas? Todas as urnas votos. É algo assim surpreendente, né? E, bom, a gente precisa voltar um pouquinho aí nessa história, né? Quanto tempo você ficou na Câmara? 11 meses. 11 meses, né? Você chega na Câmara, né? Chega ali com o teu jeito, os discursos até escritos, né? Para a tribuna, para não cometer nenhum erro ali, você tem esse perfil, né? De ser um contabilista, então as coisas têm que estar certas, né? Era uma característica. Ao longo do tempo a gente percebeu você saindo, né? Um pouquinho daquela base de apoio do governo, do Frentão na época com o PP, e fazendo o teu trabalho, né, de fiscalizador, de apontar alguns problemas que estavam acontecendo, né, coisa que a gente não tinha visto na Câmara. A gente não via nem mesmo da bancada oposicionista do MDB, as duas vereadoras, a Lani e a Lorena, fazer isso, né. A Câmara estava muito sem sal nem açúcar, né, e aí quando você chega ali, a Dileta sai para assumir a secretaria, você assume a cadeira da Dileta, existe uma troca de farpas, a Dileta, né, ela coloca publicamente que você estava ali porque ela, em tese, havia aberto esse espaço, você de cara assim não gostou muito do que ouviu, e aí já vem os pedidos de informação do Eduardo, né, pedindo aí quanto custou a posse da secretária na Secretaria da Indústria e Comércio, quanto custou o casamento coletivo, quanto, né, foi gasto aí em alguns outros detalhes e tal, e a gente já chama a atenção da imprensa, né? Poxa, tem alguém aí que está cantando fora do tom da situação, né? Está buscando aí algo, e o que é isso, né? E aí, Eduardo, existem duas análises, né? Uma que poderia te desgastar, e certamente um certo desgaste aconteceu na base do governo, e depois você acabou saindo e está tudo certo, né? E outro é esse que a gente está vendo agora, né? Do recado que você deu e que se converteu em uma grande votação. Ou seja, você acabou representando muitas pessoas que viram em você a voz que não achavam na oposição, ou naquele bloco de vereadores que deveriam fazer esse serviço. O serviço mais sujo, o serviço mais crítico, né, de apontar algumas coisas. Aí eu te pergunto, por quê?
Vamos voltar então, né, naquele momento que você chega na Câmara. Por que não tinha oposição ao governo até aquele instante? Olha, Andrei, eu acredito até pela postura da Câmara de Vereadores, onde a maioria maciça era a situação, né, que nós estávamos, então, nesse mandato então, com 9 vereadores da situação e somente 2 da oposição. Eu acredito que a própria oposição não se sentiu confortável e com força para cobrar alguma coisa, porque se a situação aceitou como está, a oposição não consegue fazer nada. Então, com a minha entrada, ficou muito fácil, foi divulgado muitas coisas, foi visto muitas coisas erradas. Eu acho que a cobrança deve acontecer independente de oposição ou situação. Inclusive, né, outra oportunidade que falei aqui, que inclusive minha mãe, se fizer coisa errada, por estar como secretária lá, se ela não tiver o cuidado, eu também iria apontar ela. Né, que é uma questão assim, como eu falei antes, é um recurso público, é nosso dinheiro e nós temos que zelar por isso, independente do que aconteça. Então, como eu vi que existia sim alguns abusos, inclusive posso citar aqui dos pedidos de informação, muitos deles já estão devolvendo recurso, né? Não vou citar todos os nomes, mas posso dizer que estão devolvendo recurso público. Por quê? Porque houve um sobrepreço, porque houve uma contratação indevida, porque houve algum problema, pelo menos burocrático, se não moralmente falando. Então, assim, se houve uma devolução de recursos, é porque não estava sendo feito da maneira correta. E sempre trabalhei, sempre batalhei para nós fazermos tudo da maneira correta. Até mesmo por minha profissão. Caso eu faça uma informação errada, né, a própria Receita Federal vai me cobrar isso. Vai me multar, vai multar meu cliente. Então a gente tem que trabalhar pelo correto, pelo certo, independente do que acontecer. Seja quem for, posso dizer, inclusive, conversei com a Jaqueline, né, que eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho correto e totalmente transparente, e que se ela não fizer correto, eu vou ser o primeiro a questionar ela que a maneira não está sendo feita da maneira correta como deve ser. Né? Isso que eu julgo que é muito importante. Né? Então nós temos que batalhar nesse sentido assim. Muito bem, Duda. Vamos lá. Eu, aproveitando essa introdução que o Andrei trouxe aqui, né, desse histórico, né, quando eu cheguei em Ibirubá, aqui para morar aqui em Ibirubá, foi exatamente quando o Duda assume na Câmara de Vereadores. O Duda estava ainda noivo, né, estava se preparando para casar, né, estava com o casamento marcado. E aí eu lembro disso porque a minha primeira pauta na rua foi fazer a cobertura da posse da Dileta como secretária de Indústria e Comércio, né. E aí, com a função ali de fazer a cobertura das sessões da Câmara de Vereadores, acompanhei todas as sessões, né, da Câmara e pude acompanhar também o clima interno que tinha e tudo mais, né. E pra gente que é jornalista, né, o nosso maior objetivo é o fato, é a notícia, né. E o fato de ter um vereador da situação que estava cumprindo o papel de opositor dentro da gestão, isso era notícia. E eu queria te perguntar isso, Duda, porque a gente te apertou bastante ali, né, por conta dessa questão, dessa posição, né, de você ser da situação e estar cumprindo o papel do opositor. E aí isso acabou te dando também uma certa visibilidade, né? Ajudou um pouco, digamos assim, o teu projeto futuro, porque, como a gente diz, né, às vezes, hoje a gente conversava com o Diogo isso em off, né? Quando tu entra dentro do sistema, se tu não consegue te manter ali dentro do que tu pensa e do que tu reflete, o sistema te engole, né? Sim. E tu, durante os 11 meses que esteve lá, ficou ali dando soco, dando murro em parede, né? Pra dizer que, ó, não é assim, né? E tal. E aí agora eu te pergunto pra frente, né? A partir disso, assim, o Duda, ele acha que a missão dele vai ser vereador? Ou essa formação técnica, esse conhecimento do uso do recurso público, como usar, deixar de usar, pode vir a ter uma mudança aí da mãe para o filho na Secretaria da Fazenda do município? Olha, Cristiano, eu acredito que pela formação que tenho, conhecimento, eu teria sim a oportunidade, eu acho que não haveria problema algum, né, de ser um secretário. Porém, eu tive 650 pessoas que confiaram no meu nome para vereador, e é vereador que eu vou ser e vou ficar como vereador. Certo. Vou continuar assim fiscalizando, vou continuar cobrando, fazer a coisa certa na política. Independente de quem for o prefeito, de quem for tiver na administração. Cobro muito, sim, de nós termos
muitos cargos técnicos lá dentro, pessoas com formação, com conhecimento, que possam estar lá e para fazer o certo, para não permitir que o sistema engula você. Então, assim, vou cobrar isso, vou cobrar pela transparência, muito mais transparência e fazer o correto. Então, posso dizer assim que hoje tem pessoas que estão devolvendo recursos porque não fizeram da maneira correta, né? Como você colocou antes da posse da dileta, que foi a primeira vez na história que eu vejo uma posse de uma secretária a município pagar por champanhe, né? Então, por bebida alcoólica. Então, tem coisas que não têm legalidade, moralidade. Então, isso foi coisas que não foram feitas de uma maneira correta e que a questão da posse, na verdade, não tem uma cerimônia especial. Existe, sim, só a designação da pessoa a cumprir o cargo que foi designado a ele, né? Então, é um exemplo que nenhuma secretaria, nenhum secretário, quando houve trocas, houve comemoração ou evento para isso, e não tem por que o município arcar com despesas para isso. Se particularmente eu quiser fazer um evento para mim comemorar com meus amigos de que eu sou vereador, é recursos meus e não recursos públicos. Então essa questão que é importante e é isso que eu sempre cobrei e irei continuar cobrando, né? Em outra oportunidade estávamos aqui falando do casamento coletivo, né? Que você comentou também. Inclusive falou que estava noiva ainda e realmente foi ali no início. Ali eu posso dizer que o município gastou mais com o casamento coletivo do que eu gastei no meu. Sendo que o meu teve bebida, teve banda, teve um monte de coisa. Então, assim, não é a qualidade do que foi fornecido, não é isso. Eu acho que a pessoa, a comunidade precisa sim ter isso, mas não precisa esbanjar com esse dinheiro. Então, são exemplos que hoje estão retornando recursos públicos para o município e que foi, sim, de pedido de informação meu e que a promotoria acatou os pedidos e acabou pedindo informação também para a Câmara de Vereadores sobre esses pedidos. Então, assim, são exemplos, né, que eu posso dizer que eu estava presente, que eu consegui, foi comprovado e que essas coisas que eu não vou permitir que aconteça, inclusive na administração da prefeita Jaqueline, que eu vou sim sempre ter um bom olho para isso aí. Outra coisa, só finalizar nessa minha linha de raciocínio, é a questão da Câmara de Vereadores, né? A gente aqui na Rádio Cidade, no Jornal Alto Jacuí, nós fizemos um trabalho aí quase que, né, sequencial, assim, para mostrar para a comunidade, antes de iniciar o período eleitoral ainda, antes de iniciar a campanha e tudo mais, né, como que era feita a gestão do orçamento da Câmara de Vereadores, que, querendo ou não, é um orçamento bem significativo, né? E agora a gente vai seguir aqui, né? A nossa ideia agora é, até o final do ano, a gente fazer matérias que relatem, então, assim, por exemplo, dos 11 vereadores, né, da nossa Câmara de Vereadores, quantas leis eles produziram, né, e aprovaram, quantas transformações eles fizeram, para a gente ter mais ou menos a ideia, com esse orçamento que o Poder Legislativo ocupa, né, o que entrega para a comunidade, né? Eu acredito que tu tem um pouco essa preocupação também, né, do Poder Legislativo também ser exemplo, não só fiscalizar o Executivo, né, mas ter ali uma construção interna. E aí tu vai estar bem acompanhado aí nessa pauta aí, porque nós tivemos uma renovação muito grande e, por outro lado, tivemos como, digamos assim, pessoas que não hesitaram, né, o seu lugar de reeleito, principalmente aquelas que abusaram muito de diárias, né, de recurso público de uma forma quase que descontrolada, né? Tu acha que essa questão, por exemplo, a Patrícia deixa como legado uma lei que limita a quantidade, né, de recurso de diárias aí para a viagem dos vereadores, né? Além desta iniciativa que já está aprovada e que já vai estar em vigor, o que mais tu achas aí que pode ser feito na Câmara de Vereadores para que a gente possa, de fato, né, digamos assim, resgatar um pouco a dignidade desse poder? Olha, assim, Cristiano, eu acho que o principal, tem que parabenizar a Patrícia pela iniciativa, eu acho que foi extremamente válida, tá? Inclusive, eu conversei com ela hoje pela parte da manhã e dei os parabéns para ela por essa iniciativa que precisava, era necessário haver esse corte. Como também, quando estava como vereador, nós implantamos o limite de homenagem na Câmara de Vereadores, que o vereador não está lá só para prestar homenagens, então foi limitado também. O orçamento hoje da Câmara de Vereadores,
se não estou enganado, está em torno de 3,5% do recurso do município. Tá? A lei permite até 7%. 7%. Né? Eu acredito que o vereador pode sim gastar mais que o recurso necessário, sendo que ele comprove que conseguiu os recursos, que trouxe para a população, que trouxe para a comunidade mais recursos. Vamos dizer, um vereador lá trouxe lá, vamos dizer, 5 milhões para compra de equipamento ou para um colégio novo, vamos dar um número de 5 milhões. Eu não vejo o problema se ele gastar mais que os 28 mil do limite. Tem que passar pela Câmara, os vereadores vão ter que aprovar, mas é válido, por quê? Porque às vezes, muitas vezes, agora, para ir para aquele que cursinho lá, não dá daí, não dá. Nós temos que conseguir que o vereador, e isso nós vamos implantar conforme a presidência da Câmara vai assumindo, né? Ainda temos essa votação, mas implantar as transparências desse quesito. De que recurso foi solicitado, que recurso de fato veio, qual está pendente, qual o deputado que ficou de mandar, ou qual bancada. Então, assim, essa transparência tem que ocorrer no município. Então, na Câmara de Vereadores. Por quê? Para justificar o porquê tu está gastando dinheiro. Então, assim, eu quero ir para fazer curso. Tá, tu tá aumentando o teu conhecimento para poder julgar melhor as leis. Perfeito. Mas uma hora tem que ter limite, né? Então, assim, que tenha necessidade de ter curso, de ter a própria conhecimento de como funciona a lei pública, que ela não é da mesma maneira que a gente trabalha uma empresa, é diferente. Então, tu tem que ter um treinamento para isso. Mas tem que limitar isso e tem que pedir a contrapartida do vereador. Né? Posso dizer que a bancada do PP hoje, do PL e MDB mandam muito recurso para Ibirubá e são as bancadas que vão estar à frente da Câmara de Vereadores. Então, assim, o lado positivo de tudo isso é que essas bancadas vão ter que prestar conta, vão dizer aonde, que e quanto estão trazendo para ajudar o município. Né? Então, para justificar as despesas que estão tendo na Câmara de Vereadores. Né? Mas, como eu falei, a Câmara pode sim ainda ter gastos maiores, que a Câmara... Então, mais ou menos metade do recurso que teria de disponibilidade para gastar, utiliza somente a metade. Né? Então, dentro da legalidade e da moralidade, principalmente. Eduardo, a gente tem, para o ano que vem, um cenário que o Diogo estava aqui pela manhã, já disse que não vai se colocar como candidato para assumir a presidência da Câmara de Vereadores, porque ele teria que fazer uma manobra muito grande aí, ele é advogado, teria que suspender aí esse trabalho, né? Assim como acontece agora com a Patrícia Sandri também, não pode advogar, né? Isso. E aí perde essa receita e ele diz que nesse momento não vai. Em segundo, nós temos a Gesmari Andre, né? Que foi a segunda mais votada, e depois você. Existe já algo em mente, na sua mente, para colocar o nome à disposição e já ser o presidente da Câmara? Olha, Andrei, sempre existe, né? A gente tem, como eu falei, conhecimento, formação para isso, mas são coisas que vão acontecer daqui para frente, não tem nada... existe interesse? Sim, existe, mas nós temos que conversar, ver com o grupo, o que o grupo define, o que ele vê como melhor para a comunidade. E se for meu nome, eu vou estar sim à disposição, sem problema algum, né? Vou estar à disposição para poder ajudar a comunidade, mas depende do que os vereadores vão juntos sentar e ver o que acham melhor para a comunidade. Né? Então você está disponível, está disposto sim a assumir a presença da Câmara. Se o grupo quiser abraçar, está com já certeza colocado aí, né? Com certeza. São 5, né, da bancada? 6. 2 então, MDB e 4 PL. Então teria condição de eleger formar a maioria, né? Isso, tem a condição de fazer isso. Outra coisa, 3.323 votos de diferença, né, entre Frentão e Ibirubá Pode Mais. Eu confesso e acredito que para todos foi uma surpresa, né? É um número bem expressivo e nunca aconteceu em Ibirubá e eu olhava as duas campanhas e via uma igualdade maior, algo mais próximo, né? 1.000 votos de diferença, alguns falavam em 800, outros mais otimistas aí jogavam 1.500, né? Mas 3.300 não. E você via isso, Eduardo? Olha, Andrei, na caminhada nossa, né, nós vimos que o pessoal queria mudança, né? Então isso foi um sentimento muito forte que nós vimos na caminhada, nas casas, que o pessoal queria mudança. No interior, principalmente, via a rejeição ao Partido dos Trabalhadores. Existia uma rejeição muito grande no interior ao Partido dos Trabalhadores. E o pessoal queria mudança, mas também, na mesma forma, o pessoal não se manifestava. Muitos lugares que a gente foi, eu não vou me manifestar, mas eu vou votar com vocês.
Então, assim, Por que não se manifestar? algumas pessoas por medo de boicote, por medo de poder ser não ser bem aceito, vamos dizer assim, então Mas eles isso ficavam mais existe ainda? As pessoas Ainda. têm medo, talvez tenham uma relação com o poder público atual e não vou colocar adesivo porque posso perder. Existiu também a questão de que eram cobrados da administração que deveriam estar presentes no comício do Frentão e as pessoas, não foi um nem dois que foram me procuraram e disseram, Duda, meu voto é teu, eu vou votar na Jaque, mas eu tenho que ir no comício. Então existiu isso, né? Existiu uma cobrança e isso faz parte da política, né? Então não tem problema algum, né? Mas realmente eu vejo que a população realmente pensou na mudança, queria mudar. E eu acredito que não pode se haver não pode ser perpétuo o poder, tem que haver uma troca. Alternância Mas para vamos poder... lá, se tivesse Tuta na cabeça e Jaque de vice, ou Tuta e Liberto, ou Liberto e Tuta, seria da mesma forma vitoriosa a chapa? Eu acredito que provavelmente sim pela mudança, né? O pessoal queria mudança. Então, a Jaque tem um nome muito bom, muito forte, sempre, desde o início, teve um nome forte. Então, foi uma opção realmente por nome, né? O nome da Jaque era muito bem conhecido, até pela velhança, por estar lá, por ser secretária. Então, ela teve um nome muito bom. Então, esse foi da escolha do grupo de colocar o nome da Jaqueline, né? Mas, realmente, eu acho que a renovação, a mudança, não só na administração municipal, como na velhança, também serviu. Né? Porque foi a grande maioria. Então, dos 11 vereadores, ficou 9... 8? 8 são 9 vereadores. 8 novos. 8 9 vereadores. Então, seis tiveram o contrato encerrado nas urnas aí. Isso aí. 6 vereadores não conseguiram se reeleger, né? Então... E outra coisa que a gente viu é que o Frentão ele começa, né, essa gestão 2021, 2024, né? Foi reeleito em 2020 com 9 vereadores de 11. E agora, se a gente tirar uma fotografia da Câmara, tem 6 vereadores oposicionistas ao Frentão e 5 na base do governo, né? Então, ao longo dos anos, ele foi perdendo peças, foi se desmantelando, foi, né, se desconstruindo. O que aconteceu, Eduardo, na sua opinião, para esse processo de desconstrução do Frentão? Foi a não retirada do PT do governo, quando foi pedido lá pelo Liberto Franklin, que foi o primeiro líder a sair das fileiras do Frentão e ir para o PL? Assim, eu acredito que houve sim uma força maior, uma força disso também, colaborou, mas também foi muito a falta de diálogo, a falta de conversa, que não aconteceu da administração municipal com os vereadores, os pedidos não aconteciam. Então, assim, as coisas erradas acontecendo, contratações. Então, foi uma série de coisas que não se viu mudança e acabou que foi perdendo apoio. Mas o né? diálogo, as pessoas dizem que o Abel é uma pessoa de diálogo, que ninguém consegue brigar com ele, é um cara de paz. Não, o Abel é uma baita pessoa, eu acho que tem um coração gigante. Aonde faltou esse diálogo? Eu acho que faltou o grupo dele, na verdade, né? Eu digo grupos, quem assessorava ele que não conseguiu acalmar isso, né? Fez falta, então eu digo assim, até mesmo de Liberto, os vereadores do PP que saímos e fomos para o PL, eu posso dizer que faltou também um pouco do Mário Petersen, né, saudoso Mário, que tinha o coração de ouro para acalmar os ânimos, então também fez uma falta, né, então, e isso acabou que o pessoal não contente com o que estava acontecendo, acabaram se afastando, né, então, mas acredito sim, o pontapé inicial foi esse, inclusive em uma oportunidade eu falei para o Carlos, da questão de que para mim, quando ainda no PP, eu disse, Carlos, eu acho que não está na hora, eu acho que não pode haver continuação do Frentão e não podemos seguir com o Partido dos Trabalhadores. Antes mesmo da eleição dele como presidente do partido, essa conversa fluiu bastante, mas na troca, quando ele assumiu a presidência, houve então o pronunciamento dele de que teríamos que manter unido, não podíamos separar, não podíamos... Então, foi escolhas que foram feitas no partido, né, por parte do Frentão, que não agradou a todos, né. Então, isso não foi só do nosso partido, como do Republicanos também, que perdeu 2 vereadores e que se reelegeram hoje, que eram os caras fortes na última eleição, né, que é o Wagner Oliveira e o Gabriel.
dá para falar do Maninho também, que foi uma boa votação, né? O Nelson Kuntz. Então, assim, são vereadores que, enfim, deu resultado negativo para os republicanos que conseguiram reeleger apenas um vereador, né? Então, que vinha numa bancada de 3 vereadores e ficou apenas com um agora, né? Interessante. Eu faço uma leitura que eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer, né? A vitória do PL, ela é uma vitória do Frentão 2, né? Por que eu falo isso? Todos os vereadores eleitos e a prefeita eleita são, né, pessoas que vieram no Frentão, né? O próprio Diogo disse aqui que estava, né, no Em Progressista. 2012, ele era o assessor jurídico. Exatamente. Entende? Então, o que a gente percebe é que este novo campo, né, que já existia, né, a gente precisa dizer, o PL já existia em Ibirubá, existia uma trajetória ali e tal, mas este grupo não conseguiu êxito, né? E esse grupo traz um pouco daquele histórico da polarização e tudo mais. E vocês, né, vocês conseguiram fazer um debate para discutir a cidade, para discutir os problemas da cidade, os desafios da cidade, e lograram êxito e hoje estão com a faca, o queijo E a chimia na e mão. a chimia e tudo que tu quiser na mão, né? Então hoje é vocês que vão dar o horizonte, né, pro caminho, né? E aí neste processo a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que esse grupo não conseguiu força para dentro do Frentão? Por que precisou sair para fora para esse eco ganhar força aqui fora e acabar derrubando, né, o grupo político? Olha, são uma série de coisas, né, Cristiano? Como eu falei antes, né? Posso citar um exemplo na última eleição. Então, existia uma conversa, né, de que o prefeito Abel prometeu, né, de fazer a retirada do PT da Secretaria de Educação e teria uma oportunidade para a vereadora Jaque, oportunidade da vereadora Jaque assumir a educação, inclusive promessas dela, para os eleitores dela, que ela assumiria a educação para fazer uma mudança. Isso não aconteceu. Então, não só isso, mas é um exemplo forte disso, que nós estávamos dispostos a realizar a mudança e ela não houve abertura para isso, né? Então, como diz então assim que os incomodados que se retirem, acabou que nós acabamos saindo, mas sim pensando Mas isso no foi melhor. um movimento articulado? Não, foi os descontentes foram vendo que não tinha espaço ali dentro, né? Como a vereadora Jaque mesmo pediu, como eu inclusive pedi pro prefeito Abel, que não quero mais o PT ali dentro. Tá, isso funciona para progressistas, mas eu te pergunto, e no Republicanos? O Wagner e o Tripa? Mas tem que perguntar para eles, né? Não posso responder para eles, né? Eles vão poder te dizer mais sobre isso, né? Até o Wagner teve a oportunidade como na secretaria. Então ali vai ter que perguntar para eles, não vou poder responder. Eu vou dizer do Progressista, que é o partido que eu estava, né? Então, principalmente o descontentamento com o Partido dos Trabalhadores, né? Não contra as pessoas, mas sim contra que teria que ser mudado, né? Porque todos os partidos têm pessoas boas e todos os partidos têm pessoas não tão boas, né? Mas nós queríamos mudar, nós tínhamos nomes dispostos a realizar a mudança, mas não houve o aceite, né? Então, a gente sabe de coisas a melhorar, sabe de coisas que estavam muito complicadas, que necessitavam da mudança. Posso dizer, por exemplo, o transporte escolar, onde saiu uma fiscalização, reprovou a grande maioria dos veículos do transporte escolar e depois não foi fiscalizado mais. Então, assim, são coisas que são necessárias, né, pro interesse público, né? Afinal, nossos filhos que estão no transporte escolar e tem veículos de 32 veículos, 28 não tiveram condições de passar na prova, algo nesse sentido, assim. Isso quando ainda era vereador, isso então lá foi início de ano, né, final do ano passado, e depois para cá não aconteceu mais fiscalização. Ou se aconteceu, não foi divulgado. Por que não foi divulgado? São coisas que a comunidade quer saber, que ela tem interesse em saber, e é um exemplo, né, Cristiano? É apenas um exemplo, mas é por esse o caminho que a gente queria a mudança e não acontecia, né? Então, Agora começam a caça às bruxas para buscar os responsáveis pela derrota do Frentão. E a gente ouviu muito a palavra corrupção, exageros, né, mau uso do recurso público.
né? Foi muito falado aqui durante a campanha, durante as sabatinas e tudo mais. Mas a verdade tem que ser dita, né, Duda? A gente tem a Câmara de Vereadores para cumprir esse papel da fiscalização. Então, se houve problemas e se tem problemas na prefeitura, passou pelos vereadores também meio que deixar acontecer, né? Deixar rolar. Não tem uma meia-culpa, de repente, deste, né, processo? Você não, mas dá para colocar também um pouco do que Ibirubá passa hoje, né? Desse questionamento acerca do uso do recurso público também na conta dos vereadores que foram relapsos? Acredito sim, viu, Andrei? Até mesmo dá para dizer que muitos não se elegeram, né? Então isso já explica que realmente o papel que eles deveriam fazer eles não fizeram, né? Começa o pontapé ali. Então, assim, posso dizer, eu fiz 29 pedidos de informação, pedidos bem fortes, tá? Foram 4, se eu não me engano, já foram apreciados, já estão devolvendo recurso público, e tem mais 20, mais ou menos 20, que um foi arquivado por falta de prova, que ainda pode sim haver uma devolução de recurso público. Se todos fizessem isso lá atrás, não chegaria a esse ponto agora, né? Mas, assim, é essencial ser feito uma auditoria, ser feita uma fiscalização dentro da prefeitura para realmente saber se o que está lá está correto, está certo e pode... Né? Então, eu acho que isso é uma cobrança também que vai vir por parte dos vereadores do próprio PL, né? De cobrar uma fiscalização ativa na prefeitura, e também os vereadores estão na rua também para ajudar a cobrar, né? Que tem vários segmentos com problemas, e nós vamos sim, em loco, eu tenho certeza disso, que irei em loco para poder aparar esses problemas que estão acontecendo, né? Não fiquei mais como vereador. Se eu continuasse como vereador, eu iria continuar sim a fiscalização, né? Mas ano que vem eu vou poder estar em loco fiscalizando, analisando e vendo, né? Tem muitas maneiras de se fiscalizar, de se controlar o recurso público, e nós vamos ter que implantar ela de maneira muito eficiente para a necessidade que a população tem. Vamos em frente aqui, Cristiano, a pergunta que eu tenho pro Duda também, né, com relação ao salário dos secretários, Duda. Você disse que uma das questões que a Jaque deve trazer para o governo, que tem amplo apoio do PL, né, e da coligação Ibirubá Pode Mais, é secretários técnicos, né, não políticos, técnicos, pessoas que possam trabalhar de forma isenta ali, sem estar sendo pressionado pelo fulano de tal, pelo vereador tal ali, para estar ajeitando alguma coisa, né? Agora, com um salário de R$ 8.700 por mês, trazer uma pessoa de gabarito é bem complicado. É bem complicado. E aí eu queria entender qual é a estratégia nesse sentido. Realmente, André, até hoje de manhã na conversa com a Patrícia, nós ainda citamos esse caso, né? Que o salário deveria sim ser maior, né? Mas a legislação hoje permite, então, o aumento de salário somente no próximo mandato, no final do mandato de 2028, então, né? Então, mas assim, existem pessoas capacitadas que daqui a pouco estão aposentadas e têm capacidade de atender, né? Pessoas que têm o conhecimento na área que nós precisamos, que estão dispostos a melhorar o município, né? Não, vamos dar um exemplo muito, muito simples. A cidade Não Me Toque, que o Gilson Trenipol, o dono da Star, é o secretário de obras, né? Agora não é mais. Mas é a secretaria de obras. Então, ele não precisa do dinheiro da secretaria, mas ele queria o melhor do município. E é isso que nós vamos procurar. Pessoas que querem o melhor do município, não o melhor para si ou o melhor para o seu bolso, ou não. É o melhor para o município. E Ibirubá tem muita gente capacitada. Claro que não vamos poder trazer alguém, por exemplo, de uma indústria, um engenheiro de uma indústria para trabalhar no setor de obras, porque o orçamento não vai permitir. Mas nós vamos tentar trazer a pessoa mais técnica possível e não ter uma dança de cadeira ou não ter cargos políticos, né? Porque o Eduardo concorreu, ele vai ter que pegar uma secretaria. Não, bem pelo contrário, nós vamos ter que colocar pessoas competentes para isso. Posso dizer o exemplo... Se nós bater a lista dos candidatos do PL com a lista de CCs, vai dar batata o que tu tá me dizendo, Eduardo? Com certeza. Tá bem? Né? Com certeza, que nós... temos o comprometimento, né, de todos os vereadores do PL de que somos vereadores. Não, dos candidatos.
Não dos que vereadores nenhum eleitos. vai subir, É. só vai subir com capacidade, né? Então, se tiver alguém com formação para assumir uma Secretaria de Fazenda, perfeito, né? Como eu coloquei, eu poderia assumir, não teria rejeição nenhuma pela formação que eu tenho. Mas sim, eu sou contador, eu tenho meu escritório e não vou deixar o meu sustento da minha família, porque a primeira coisa que eu prego é o seguinte: a gente não pode viver da política. No momento que tu vive da política, tu pode se corromper. Eu não vivo da política. Eu vou ganhar dinheiro da política, eu vou ganhar um salário por estar trabalhando, mas eu vou viver do meu escritório. E isso é uma premissa que eu venho desde sempre, que no momento que tu vive da política, tu pode, a máquina pode te engolir. Eu não preciso da máquina. Então eu tô lá para fazer o melhor para o Ibirubá. Então essas coisas que eu sempre preguei e vou continuar pregando, né? Aí na pergunta que o Andrei fez logo cedo, lá no início, né? Se eu iria... Não, eu vou ser vereador, porque eu fui eleito para ser vereador, fui o terceiro mais votado e lá vou ficar, né? Então, mas tem vereadores que têm capacidade? Tem, mas se o grupo achar que ele precisa estar lá, né? Mas em geral a regra é vereador é eleito para ser vereador. Tá, ok. Mais alguma questão, seu Cristiano Lopes? Não, acho que é isso. Acho que desejar essa nova Câmara aí, tem uma expectativa muito grande, né, Andrei, dos novos eleitos aí por conta dessa renovação, né? Então, aqueles que lá estavam há muitos anos, né? Então, passava a eleição e não tinha muita expectativa de que ia fazer algo diferente, né? Para aqueles que votavam, estava tudo bem, estava tudo legal, mas para aqueles que não se sentiam lá representados, era aquela ideia: mais 4 anos a gente não vai ter avanços, né? Mas agora a gente teve essa renovação, tem esse sentimento que vocês externam o tempo todo, né? E aí a gente vai torcer muito que aconteça, porque eu acho que a comunidade merece isso, né? Quando a comunidade vota por uma mudança, né, ela precisa perceber essa mudança, né? Eu acho que esse é o desafio colocado, né? A Jaque é uma pessoa que tem um coração gigante, que tem uma capacidade técnica também que já comprovou, né? Espero que dentro dessa máquina pública que é a gestão municipal, né, que tu tem lá o servidor, tu tem lá os processos internos, né, que às vezes a tua agilidade não necessariamente é a mesma agilidade deste processo. Espero que dê tudo certo, e porque quem vem a ganhar com isso é a comunidade Ibirubá, né? Com certeza, Cristiano. E hoje, quando eu te vi hoje, eu lembrei de uma capa que tu falou, pitanga com pimenta. Sim. Mas tenho que dizer assim que a pitanga com pimenta é um gosto um pouco forte, como diz outro, mas posso dizer para ti o seguinte, ó: se todos pensássemos como eu pensei nesses 11 meses, Ibirubá seria diferente, o mandato do próprio prefeito Abel seria diferente. Então, assim, é isso que eu prezo e eu vou cobrar dos meus colegas vereadores também, nós termos a transparência, termos a melhor utilização do recurso público, né? Porque utilizar a parceria público-privada, incentivar esse uso, que são coisas necessárias para a comunidade. Então, assim, hoje eu posso falar da falta de uma ambulância no município. Isso é uma necessidade primordial do município, tem uma ambulância e não tem. Então, mas não tem recurso, tá? Mas não tem recurso, é que o mesmo não foi gasto aonde deveria, porque a ambulância é o primeiro lugar que tinha que chegar. A ambulância tinha que estar lá disponível sempre, não uma, e sim, com o recurso de Ibirubá, ter 10 ambulâncias, né? Então, porque que sobre e não falte uma ambulância. Então, pega um exemplo que um paciente estava no hospital, necessitava uma ambulância para transferir ele, teve que ter uma ambulância de Santana no Livramento para cá para deslocar o paciente. Gente, isso é um custo do nosso dinheiro. Então, por que nós não temos uma ambulância, né, no município? Veio o recurso que o Dr. Pedro Westphalen mandou para hoje, então, futura prefeita Jaque. Veio o recurso também para o pessoal do MDB, se eu falar, vou estar te mentindo, para a compra de ambulância, e não houve a compra. Por quê? Sabe? Então é essa preocupação e essa cobrança tem que sair da Câmara de Vereadores também. E tenho certeza que a partir do dia 1º, quando eu vou estar lá, essas cobranças virão, e para nós fazermos da melhor forma possível a administração municipal. Vários comentários. Vou ler alguns aqui que consegui recuperar na live, né? Maurício de Souza diz que gestão e fiscalização de cada centavo que sai do bolso de toda a população, essa a receita a ser seguida e cumprida. A Michele Goulart: essa pergunta é muito pertinente a quem se reelegeu e é frentão, por essas e outras que as pessoas mudam.
O Maurinho Constantino, ele escreve exatamente como o Duda falou. Pedimos a saída do PT da educação e que a Jaque fosse secretária com apoio do PL, coisa que o Abel não fez. Por isso que viremos oposição da atual administração. E foi a partir desse fato que construiu uma candidatura do PL na majoritária, primeiramente lançando o nome do Luciano Hever e aos poucos construindo com Liberto, Jaque, até concretizarmos a majoritária vitoriosa com Jaque e Tuta. Também tem aqui a Roseli Flores, Roberto Aurélio dos Santos, subiu a régua com os eleitos do PL. Estamos com muita esperança de um novo tempo. Pessoal, desculpa os demais comentários anteriores aqui que a gente não conseguiu recuperar, porque eles vão entrando aqui na sequência, mas depois o Eduardo dá uma olhada lá para todos. E essa mobilização que está grande, tem mais um comentário aqui, um internauta diz que bandeiraço e comício não decidem, rede social sim, sinal dos novos tempos, exposição muito maior, tráfego pago. O 22 foi muito mais eficiente neste quesito também. Com certeza. Isso hoje muda bastante, né? A gente viu a repercussão das redes sociais. Isso foi muito importante, foi um divisor de águas também que nós tivemos, né? E para ter isso na eleição, né? Enfim, vou ler todos os comentários, agradeço a todos, né? A todos que mandaram mensagem, não consegui responder a todos ainda, como a Jaque mesmo falou. Ontem, a gente não consegue responder todos, porque é bastante gente mandando mensagem, parabenizando. Mas tenho certeza que eu vou estar disponível sempre a ajudar a todos, né? Independente lá do partido político. Nós queremos o melhor de Ibirubá e vamos brigar e vamos lutar para isso, né? Então... Duda, todos os lugares que a gente vai, cidades um pouquinho maior, tem a figura do líder do governo e do líder da bancada, o líder do governo, o líder da oposição, né? E cada um tem uma nomenclatura diferente, né? E aqui em Ibirubá a gente percebe que esse instrumento ele não tem muita utilidade, né? O pessoal não usa, não tem um espaço dedicado na sessão, por exemplo, ao líder de bancada, né? Que é aquela fala mais política, né? Que não é sobre o projeto, é sobre, né, conjuntura, aí tu pode divagar conjuntura nacional, estadual e tal. Tu achas que é um espaço importante, porque também eu sempre fico nessa dúvida, assim, né? Porque há uma contradição gigante quando a gente olha o perfil do Abel e a incompetência do governo Abel em dialogar com a base. Eu acompanhei o ano passado lá, projetos chegando com a assinatura ainda do Fux, como se o Fux fosse prefeito. Ou seja, um Ctrl-C, Ctrl-V lá dos primórdios do dinossauro lá, e encaminhando para a Câmara, sem ter, então, só com esse errinho básico, tu já percebia que as coisas eram feitas meio a toque de caixa lá, né? Não tinha uma discussão, não tinha uma elaboração, uma reflexão sobre aquele projeto, sobre aquela lei específica e tal. E aí chegava ali e ninguém liderava o negócio. O Fux até tentava fazer ali o papel de porta-voz do governo ali, mas aí mais fazia gracinha e contava historinha do que exatamente articulava politicamente, né? Isso também, o Fux acabou pagando esse preço também, né? Eleitoralmente falando, né? E então, tu não achas que é necessário ter esta figura que vá lá sentar toda semana antes da sessão com o prefeito, com a prefeita no caso, né? E dizer, ó, prefeita, qual é os projetos que são prioridade dessa semana, tal, o que eu tenho que defender lá, né? Me dá esse projeto porque eu tenho que levar para eles lerem o projeto com calma lá, para se tiver alguma coisa para a gente, né, afinar ali, ajeitar antes de ir para a votação, para não ter esse desgaste, né? Com certeza, Cristiano. Posso dizer assim, ó, no tempo que o Carlos Gianni foi prefeito, né, ele chamava todos os vereadores uma vez por semana, uma vez por mês que seja, para conversar e dizer o que estava acontecendo, o que precisava. O governo Abel não aconteceu isso. Fiquei 11 meses na Câmara, inclusive várias vezes eu discuti, você estava lá, e falando que quando vinha um projeto dessa relevância, que o Executivo chame nós para explicar o porquê. Por que esse projeto está vindo desta maneira? Né? E isso não aconteceu. Infelizmente, não houve esse diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Isso é muito importante, né? O líder de governo, o líder do partido, para poder facilitar a aprovação dos projetos. Então, assim, não vou nem dizer o número, porque eu vou perder as contas de quantos projetos vieram do Executivo com erros formais e foi devolvido sem nem apreciar, porque eram erros formais.
Erros, como tu falou, do nome do Gustavo Roberto Schroeder, né, como prefeito, o Carlos Yandri como prefeito. Então, um projeto muito Ctrl-C, Ctrl-V. Cita-se também aquele caso do Banco do Empreendedor, Sim. que deu aquela grande repercussão, mas que veio o projeto errado, né? Que veio um Ctrl-C, Ctrl-V, falando em nome de uma secretaria que nem existe no município. Né? Então, assim, ó, essas coisas não podem acontecer, tem que ser analisado e tem que ter um filtro antes, ou alguém com capacidade que consiga analisar o projeto se o projeto está correto ou não. Né? Essa é a questão primordial. Então, assim, eu tenho certeza que com a Jaqueline, ela estava como secretária no governo Abel, que ela... desculpa, Abel não, com o governo Carlos, que ela vai sim ter uma comunicação muito próxima com os vereadores, com o presidente da Câmara e com os secretários para fazer a melhor administração possível. Né? Porque a decisão não é para A ou para B, é assim para a comunidade birubense. Duda, para quem vão os agradecimentos da votação? É o momento agora de você também se dirigir aí à sua base, né? Aqueles que te elevaram aos 650 votos. Sim, vamos lá, Andrei. Primeiramente, então, agradecer a todos, né, que puderam votar em mim, que tiveram como é que diz assim, que puderam apostar em mim, né, de receber 650 votos, então é uma alegria muito grande. A minha família, que foi essencial, minha esposa, meus filhos, que abandonei eles em casa, não consegui dar a atenção que eles necessitavam para isso, né? Então, isso então é para toda a população que viu no meu nome um nome diferente, um nome com capacidade, para estar lá e tenha certeza que não irei decepcionar, que eu irei estar lá, sim, na Câmara de Vereadores e cobrando para o melhor do nosso município, né? E para minha família, minha esposa, meus filhos, que puderam... Que aceitaram ficar um pouco sozinho, com um pouco de saudade, que o pai não podia estar presente, estava sempre na rua. Né? Hoje, inclusive, também a gente se dispõe a vir nas rádios para poder conversar com a população e deixar eles, então, um pouco longe, né? Como diz meu filho hoje, que quer jogar videogame comigo de meio-dia. Então são coisas que a gente tem que deixar, mas é em prol do município, é em prol deles, é em prol de ver o que eles vão morar aqui e vão ter em Birubá. Então é isso que eu penso e é isso que eu me preocupo. Quando você fala em família, eu preciso trazer esse elemento, né, que foi um desafio para você particular, né, da divisão. A divisão e como é que você lidou com isso? Você considera essa página virada? Ainda há coisas a serem conversadas e resolvidas? Porque tem, né, dois lados, um está bem ligado ao Frentão, né, com a sua mãe e você no projeto oposto. Como é que foi administrar isso? Olha, Andrei, sempre houve respeito, né? A primeira parte é isso, respeito ambas as partes, né? Em uma oportunidade houve a divergência, né, de que eu não concordaria com a manutenção do Frentão e meus pais queriam a manutenção. Né? Tenho um grande respeito tanto pelo Carlos, Rogério, pai e mãe, não tenho um respeito enorme por eles, mas chegou um ponto que não me via mais da maneira como estava acontecendo. Né? Então eu, pelo meu pai e pela minha mãe, eu não teria saído do partido, mas eu senti a necessidade de pensar em mim, pensar no meu futuro e que eu tinha convicção que estaria certo, que estaria vitorioso com isso e assim assim eu fiz, né? Então, assim, no início é um pouco difícil, né? A gente aprendia a política de família, então tá o meu pai e minha mãe um pouco mais afastado de mim na campanha política, onde sempre foi o esteio, né? Mas eu entendo também que não tinha como nós estar sempre juntos em função de que há uma divergência de candidatos à majoritária, né? Então, isso faz parte, houve sempre muito respeito, respeitei a opinião deles e a recíproca foi verdadeira, né? Talvez em alguns discursos eu fui um pouco mais forte, um pouco mais firme durante os comícios, mas houve um respeito, né? Não acreditava em tudo que como estava acontecendo, que tinha que ser diferente. Eles tinham a opinião de que como estava bom, o incomodado se retire, e foi o que aconteceu. Mas tenho sim um grande carinho por eles, inclusive pelo Carlos também. Mas realmente eu acredito que foi uma mudança que para mim foi boa, até pela votação que eu fiz, e que não me arrependo de ter feito isso. Que eu acho que tenho certeza que estou no caminho certo, mas fazer o melhor por Birubá. Frentão acabou?
4 anos veremos, né? Não sei dizer qual vai ser o que o Frentão vai fazer agora para frente, né? Qual vai ser a estratégia deles. Se já sentaram para ver aonde foi que acertaram, onde foi que erraram, né? Então, não sei. Não vou poder responder por isso, né? Mas eu acho que sentiram um baque muito grande e vão ter que parar e ver aonde estão os erros e os acertos deles. Né? Então, eu sempre quis e falei várias vezes que eu queria o PP junto com o PL. Então, talvez, pode ser que futuramente seja uma oportunidade nós fazermos um governo maior e melhor para todos. Vamos ver, daqui a 4 anos temos de novo aí para... Olha aí o que começa a aparecer, né? Daqui a 4 anos já temos de novo aí para ver o que vai acontecer. Vamos fazer mais uma perguntinha, assim, botar o Eduardo um pouquinho mais na prensa aqui. Você apoiaria a Abel Grave para deputado estadual? Com certeza, eu acho que não tem o porquê não, né? Não teria o porquê não apoiar ele. É alguém de Ibirubá, ele tem que vir com... se a gente não vai apoiar quem é de casa, né? Então, eu poderia sim apoiar o Abel, não vejo problema algum com isso. Ele é daqui, então se nós de Ibirubá não formos apoiar ele, nós estamos também pensando que se ele se eleger, ele pode ser um bom deputado que consiga atender nós. Independente do lado político, vamos falar em pessoas também, nós temos que falar em pessoas. Então, o Abel sempre trabalha muito isso, então é pessoa. O Abel é uma boa pessoa, um coração gigante, e que se ele colocar o nome à disposição, ele vai poder ter o nosso apoio para majoritário, para deputado. Deputado estadual daqui 2 anos, né? Daqui a 2 anos. Não falta muito. Vamos ver aqui mais alguns comentários. O Gabriel de Jesus, um abraço aí ao Tripa. Grande abraço, Tripa. Tá certo, obrigado aqui ao pessoal que nos acompanhou. Patrícia Mussolini, também contamos com o teu excelente trabalho. Tiago da Silva, Duda, exemplo de pessoa, nos representará muito bem na Câmara. Tiagão. E o Maurinho diz que hoje, atualmente, a Jaque é a líder do PL na Câmara. Na Câmara, exatamente. Então, hoje tem essa figura do PL, pelo menos existe a Jaqueline lá fazendo a representação. Fábia de Moura também, manda os parabéns a você. Fábio. A Rosa Tirlone, a Geni Bicker, parabéns, Duda, vai fazer com certeza um excelente trabalho. E assim a gente encerra, então, agradecendo aí ao Eduardo Guilherme Hartmann, 35 anos de idade, o vereador mais jovem, 36. 36 anos. Nasceu em 88, né? 36 anos. Kátia. O mais jovem vereador da próxima legislatura na Câmara de Vereadores de Ibirubá, né? E trazendo consigo essa renovação, esse novo sentimento de que Ibirubá estava precisando e estava buscando uma oxigenação aí nos mais diversos poderes. Isso aí. Tudo a transição. A gente perguntou para a Jaque aqui, mas a Jaque ainda estava na emoção, né? Primeiro dia depois da eleição, o cara já perguntando de transição. No segundo dia dá para perguntar como é que tá isso? Já tem um grupo formado ali dentro do PL-MDB para... Já houve aquela ligação, porque legalmente falando, o prefeito precisa instituir, né, essa comissão por decreto, nomear as pessoas, né? Inclusive elas ganham um CC, né, para cumprir essa tarefa até o final do ano aí, né? Como é que tá isso? Já houve essa procura? Já sentaram aí? Ou pelo menos já agendaram essa conversa? Já tem marcado para semana que vem, na verdade, essa conversa para começar a alinhar isso, né, Cristiano? Na verdade, o que acontece, né? Os vereadores, em geral, todos os vereadores, a Jaqueline, veio de uma 45 dias extremamente cansativo, então agora tem que dar um ar para depois voltar e continuar, né? Então, acredito eu que até semana que vem já deve ter algo definido, isso para nós começar a trabalhar novo começo, vamos dizer assim, né? Sabe por que eu falo da transição, Andrei? Porque normalmente a equipe de transição, tu já tem o indicativo do secretariado ali, né? Porque tu não vai mandar uma pessoa fora que vai ali participar da transição e depois não vai estar liderando aquela pasta. Mas quem indica esses elementos, essas pessoas? Os partidos que ganharam a eleição, né? Eles vão indicar a comissão. Até quantos? Aí depende do decreto e do... Por exemplo, quantas secretarias são aqui? São 9. 9? 9. Seria no mínimo, né? Por exemplo, se tu pegasse um por secretaria, né? Que fosse para dentro daquela secretaria para buscar todos os números, os dados e tudo mais. Não, seriam 9 pessoas. Cristiano, vale pontuar, Cristiano, também o seguinte, nós não temos cargos prometidos. Então, assim, hoje não tem ninguém assim, porque o Duda vai me apoiar porque o Duda vai ser secretário da Fazenda, por exemplo. Não. Nós agora vamos sentar e ver os nomes disponíveis para cada cargo, né?
E também, assim, uma conversa que nós tivemos que vai ter avaliação dos gestores. Então, assim, se tá o Eduardo lá na Secretaria de Obras e não faz um trabalho bom, ele vai ser substituído. Porque nós precisamos de gente que trabalhe lá dentro. Não precisamos de gente para ganhar salário, nós precisamos de gente que trabalhe. Que seja honesto, sério, né, e que consiga fazer o trabalho necessário. Então, nós não temos hoje cargos prometidos. Existem pessoas que pediram, sim, existe, mas não existe promessa. Então, vai ser agora o próximo passo, nós ver quem são as pessoas capacitadas para cada cargo disponível. Para daí nós começar a separar quem vai para onde. Daí. Legal. Obrigado então, Duda. Sucesso aí, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um abraço para toda a nossa audiência. A live bombou aqui, muita gente participando, né? Bastante comentários. O Duda vai perder uns minutinhos ali para responder os comentários ali do pessoal na live. Todos positivos, tá, Duda? Fica tranquilo, todo mundo, né? Parabéns, parabéns, parabéns.